Fala aí galera, canal Conhecimento e Libertação tá no ar, mais um vídeo aqui pra vocês. Hoje eu vou estar trazendo aqui o livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 11. Vamos dar uma explicação aqui sobre a besta que subiu da terra, certo? Eu quero que vocês tenham uma visão diferente, eu já falei em muitos vídeos meus aqui. Tente analisar e enxergar, né, de uma ótica diferente a explicação que eu dou. A explicação que eu dou não é o básico, né, o que as igrejas falam, os pastores falam, mas eu quero que vocês enxerguem e tentem refletir sobre isso que eu vou explicar para vocês. A besta que subiu da terra. Livro de Apocalipse, né, que é escrito por João na ilha de Patmos, certo? Versículo 11. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro, e falava como um dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foram curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens. Vamos lá. Seguinte, rapaziada, quero que vocês olhem uma ótica diferente, eu falei pra vocês. O que é essa besta que sobe da terra? Essa besta que sobe da terra é a mesma besta que é lançada no abismo e depois sobe do abismo, né? Que é essa besta que subiu da terra. No capítulo 13, versículo 1, tem uma explicação sobre a besta que subiu do mar. Eu quero que vocês tenham noção. Se o livro da Bíblia, os nomes de pai e filho foram substituídos, né, por Jesus e Jeová, né, sendo que o nome verdadeiro é Yahweh e Yahusha, vamos levar em consideração o seguinte. O João, na ilha de Patmos, teve a visão, né? Que o que é? A besta que surge do mar. Essa besta que surge do mar, no livro de Apocalipse, mais na frente, o anjo explica para ele o que significa o mar. Significa o quê? Pessoas, tribos, nações, né? Esse é o mar, mar de pessoas. Então essa besta que surge do mar é uma besta que surge no meio das pessoas, certo? O que é essa besta? A besta é o nome Jesus Cristo, que é o anticristo e o falso profeta. Então vamos lá, por que é isso? Porque substituíram o nome verdadeiro do Messias, né, por Jesus Cristo. Então essa primeira besta aqui que surge do mar chama-se Jesus Cristo. Segunda besta que surge da terra se chama Bíblia Sagrada, certo? Presta atenção, quero que vocês... A segunda besta que surge da terra chama Bíblia Sagrada, é o livro. Olha pra você ver. E vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres semelhantes a um cordeiro. Passa imagem de bom, só que tem chifres, né? E falava como um dragão, então fala como o diabo. E exerce todo o poder da primeira besta. Então, no versículo 12 fala aqui, ó. E exerce todo o poder da primeira besta. A Bíblia de hoje, que é essa aqui que eu estou mostrando para vocês, qualquer versão, ela exerce o mesmo poder da primeira besta. Da primeira besta do livro de Apocalipse, capítulo 13? Não. Da primeira besta lá da época do Messias, que era o quê? Que era a Torá, né? Aonde os fariseus e os judeus seguiam à risca tudo que tinha na Torá. Essa besta que exerce todo o poder da primeira besta é o quê? É a Bíblia. Ela exerce todo o poder que a primeira besta, que é a Torá, exercia sobre os judeus. Controle e muita disciplina. É o que a Bíblia traz hoje sobre as pessoas, que é o que? É o controle sobre as pessoas. É a imposição de regras
de disciplina, entendeu? Então a Bíblia em si é uma muleta que o inimigo usa para escorar e para fazer com que vocês andem no caminho errado, entendeu? Aqui, ó. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. E faz com que a terra e os que habitem nela adorem a primeira besta. Aqui já fala, pra você ver. E faz com que a terra e os que habitam nela adorem a primeira besta. Certo? Aqui já está referindo a besta do livro de Apocalipse aqui, ó. No capítulo 13, que é o que? O Messias. Então o que acontece? A Bíblia, que é a besta que surge do abismo e sobe da terra, faz com que você adore a besta que surge do mar, que surge no meio do povo, que é o que? Jesus Cristo. Então, isso aqui faz com que você adore Jesus Cristo. Por quê? Porque o nome dele está escrito aqui para tudo quanto é lado, porque foi substituído. O nome do Pai e do Filho foi substituído, entendeu? Então isso aqui faz com que você adore a primeira besta, certo? Aí fala o seguinte, versículo 13. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à vista dos homens. Isso aqui quem faz esses sinais chama-se Jesus Cristo. Hoje vocês não vê isso acontecendo nas igrejas, mas você vê paralítico andar, milagres, não sei o que, não sei o que. Então esses sinais são verdadeiros, né? São sinais que foram permitidos que o nome Jesus Cristo faça, né? Que é a primeira besta. Aí vem o seguinte: e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido. Então foi permitido que o nome Jesus Cristo, tipo, quando o pastor vai orar com uma pessoa enferma, doente com câncer, por exemplo, que fala assim, ó, sai todo mal, toda doença em nome de Jesus. Então isso foi permitido que acontecesse, entendeu? Tá aqui, versículo 14. Né? E enganam os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta. Em presença da besta. Certo? Dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivida. A besta que recebeu a ferida da espada foi a Torá. Quando o Messias veio, ele atinge a Torá, entendeu? Essa aqui é a imagem. Vocês compreendem? Não sei se vocês estão compreendendo e o raciocínio está indo junto, mas vamos lá. Continuar. Versículo 15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta. Aqui já está falando da Bíblia, certo? Para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem. Aqui não está falando de morte carnal, aqui está falando de morte espiritual. Quando ele fala assim, ó, fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Ou seja, se você não adora Jesus Cristo e segue à risca a Bíblia, você vai ter uma morte espiritual no inferno. Vocês compreendem? Vocês entenderam? Essa é a morte. Aqui não está falando de morte física, está falando de morte espiritual. Aí é tipo assim, é como as igrejas falam, se você não fizer isso, você vai para o inferno. Se não fizer aquilo, você vai para o inferno de novo, e tal, e tal. É desse jeito. Essa é a morte que o livro de Apocalipse está falando. Vocês compreendem? 16. E faz que a todos, pequeno e grande, rico e pobre, livres e servos, lhe sejam postos um sinal na mão direita ou na testa. Todos, da classe baixa até o mais rico, conhece Jesus Cristo e a Bíblia. Todos, desde patrão até funcionário. Você entendeu? Então, aí assim, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Isso não veio ainda, esse sinal da besta,
Por quê? Aqui a maioria vai pregar o seguinte: você não vai comprar e nem vender, tipo carro, comida, essas coisas. Não é isso. Você não vai comprar e nem vender a Bíblia, certo? Por quê? Porque com o passar dos anos vai se tornar um livro tão poderoso espiritualmente como hoje é, se vocês vão ter compreensão do que eu vou falar para vocês. É para quem já assistiu aquele filme O Livro de Eli, você vai ter entendimento quando aquele cara busca matar o Eli, né, por causa do livro. O livro ia falar assim, tem um sinal assim. Ele não sabia o que era. Por quê? Mas ele sabia do poder desse livro. E esse livro, que é a Bíblia, ele vai ter tanto poder espiritual de dominância que para você comprar ou vender, aí você vai ter que ter o sinal. Que sinal é esse? Eu não sei. Não me foi revelado ainda, por Deus. Entendeu? Então o que acontece? Para você comprar ou vender uma Bíblia, você vai ter que ter o sinal. E é uma coisa que vai entrar na mão de todo mundo. Por quê? Porque vai se tornar um objeto de desejo das pessoas espiritualmente. E as pessoas vão socar isso na mão ou na testa. Talvez seja um sentido figurado, né? Esse de mão e testa seja figurado, que as pessoas vão passar despercebido. E vai acontecer. Vocês entenderam? Aqui no versículo 18 assim, aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcula o nome da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Isso é uma coisa, uma figura de linguagem. Você entendeu? Nem tudo que está escrito na Bíblia é o que está escrito. Ninguém de vocês parou para pensar que a besta que surge da terra é isso aqui. Isso aqui, ó. Isso aqui entra em qualquer nação, em qualquer país, em qualquer um, e tem poder e autoridade, né? A Bíblia, ela tem poder e autoridade hoje. Ela ganha espaço. Não é à toa que é o livro mais vendido e impresso. São, se eu não me engano, mais de 7 bilhões de exemplares. Você entendeu? Então as pessoas estão esperando coisas sobrenaturais. E não é. Já está acontecendo. Vocês têm compreensão? É a mesma coisa dessa besta do capítulo 3 aqui do começo, no versículo 1, que é Jesus Cristo, que é a besta que surge do mar. Ninguém imagina isso. Você entendeu? Mas o que acontece? O fato relevante e crucial para você ter compreensão é quando você descobre que o nome do Pai e do Filho foi substituído na Bíblia, né? Quando você descobre isso, que não são os nomes originais, você vai ler a Bíblia, muitas leituras que você vai ler vai fazer sentido. Vocês têm compreensão? Essa é a visão diferente que eu estou trazendo para vocês. Espero que vocês reflitam e enxerguem de uma ótica diferente. Até o próximo vídeo, galera.